Ora, gemendo, sofrendo, necessitando de Cristo. E quantos irmãos estão assim hoje em dia? E nós, irmãos, fomos ali nos colocando no meio daquele povo e agindo como aquele povo, porque estavam todos na igreja e todos agiam daquela maneira, e nós achávamos que era certo, e nós agíamos daquele jeito também. Aí já monta um grupo de irmãs que diz que é para louvar a Deus, e no meio daquele grupo de irmãs já começa as fofocas. Já começa a fofoca, é um diz que me disseram, que me falaram, e aí você já dá ouvido aquilo, já desagrada o Espírito Santo de Deus. Aí é uma irmãzinha, não é muito afinada na voz, a outra é melhor, já começa a rir, se você não vigia, você ri junto com ela, e o perfeito louvor não é aquele que sai da garganta, mas sai do coração, nós temos que entender isso. Aleluia. E aí, irmãos, nós achamos que estava tudo bem. Ele ficava na porta quando nós íamos para a igreja. Dia ele ficava com as crianças em casa e eu ia. Dia eu ficava e ele ia. E assim nós achávamos que estávamos fazendo a obra do Senhor. Quando foi um dia, irmãos, Deus ele usa uma irmã. Se eu olhasse para ela, você não dava nada para ela, porque nem a altura ela tinha, porque era uma serva do Senhor desse tamanho assim. Você olha para ela, você não dá nada para ela. Hoje ela não mora mais em Jacareí. Eu me lembro como hoje, irmãos, estávamos eu, meu esposo, uma irmã que sempre andava com a gente, essa irmã. E aquela tomada pelo Espírito Santo de Deus, meu marido estava meio que ali sentado na cadeira, meio que o mal do povo é dizer que está meditando, mas está dormindo, e a casa do Senhor não foi feita para dormir, irmãos. Foi feita para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali o meu esposo estava meio que cochilando, e o Espírito Santo de Deus tomou aquela mulher, e ela chegou, apontou o dedo no nariz dele e disse para ele assim: homem, assim te diz o Espírito Santo de Deus, te prepara, te fortifica, te fortalece, te alimenta, porque aquilo que tu mais amas o Senhor vai tirar de ti. E naquela hora, irmãos, foi um impacto grande para mim. Eu não sei como ele reagiu. Ele olhou para ela meio que assim, como quem diz, não é Deus nesse negócio não. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ouvir aquilo que agrada o nosso coração. E ali, irmãos, foram se passando os dias. Ao invés de nós nos alimentarmos, nos colocarmos na presença do Senhor, nos alicerçarmos, lermos a palavra do Senhor, vivermos a palavra do Senhor. Porque, irmãos, nós lermos a palavra do Senhor é uma coisa, nós vivermos a palavra do Senhor é outra, totalmente diferente. Nós temos que aplicar aqueles versículos que nós lemos no nosso dia a dia. E nós continuamos, irmãos, agindo como todos aqueles que estavam ao nosso redor, nos comportando igualmente a todos aqueles. Os obreiros, irmãos, nem pareciam obreiros da casa do Senhor, Deus que me perdoe, porque eram homens e mulheres que viviam de piadinhas entre si, faziam piadas um dos outros, faziam piada dos irmãos que frequentavam a igreja, viviam, irmãos, igualmente aos que estavam lá fora, ou até pior, porque os que estão lá fora aí estão no tempo da sua ignorância, mas aqueles que estão aqui dentro, irmãos, já não são tão ignorantes assim, porque Deus ele vai abrir no nosso conhecimento. E houve uma certa feita, irmãos, que o Senhor ele falou: peraí, que eu vou balançar esses dois, eu vou despertar esses dois. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando ele nos ama, ele nos desperta, ele sabe como nos despertar. E um belo de um dia, irmãos, onde tudo estava bem, assim como Deus usou a missionária Célia nesta noite, nós acordamos, ele foi para o serviço dele, de noite teria culto. A minha filha passou muito mal, nós levamos aquela menina para aquele hospital. Os médicos tratavam de uma coisa, mudava-se plantão, outro vinha e tratava de outra coisa. Conclusão, irmãos, o médico ele descobriu na minha filha uma doença rara, que para muitos aí fora eles tratam como a síndrome do bebê azul. Mas eu sei, irmãos, que era a vontade de Deus para se cumprir na minha vida e na vida do meu esposo. E ali, irmãos, nós não entendíamos o que estava acontecendo. Aí nós queremos questionar a Deus, né? Ah, Senhor, mas eu fiz a tua obra, Senhor. Mas, Senhor, quando fulano precisou, eu fui lá e orei. Quando ciclano precisou, Senhor, eu abri o meu armário, eu doei, Senhor. Irmãos, não é lá atrás que o Senhor ele quer. O Senhor ele quer as nossas vidas hoje. Não é só o que ficou lá atrás, não é somente o que nós fizemos lá atrás. Fizemos lá atrás, mas já recebemos a graça
graça do Senhor também. Agora o negócio é hoje, irmãos. É hoje. E ali, irmãos, naquela época, foi a época em que nós nos consertamos com Deus. Foi a época que o meu esposo, ele voltou a orar de madrugada. Foi a época que eu voltei a orar. Foi a época que eu comecei a fugir das picuinhas que existem no meio do povo que se diz povo de Deus. Irmãos, Daniel, ele não se contaminou. Ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar. Estou sim na Babilônia, saí da terra dos meus pais, mas eu não vou me contaminar. Eu não vou comer disso, eu não vou beber disso. O que é para mim é isso, e é disso que eu vou me servir, porque o Senhor, ele vai fazer com que eu ache graça nos olhos de todo aquele que olhar para a minha vida. E hoje em dia, irmãos, o povo de Deus tem se esquecido que existe uma preparação. Se você quer ser conhecido como homem e mulher de Deus, irmãos, não espere ser ungido a nada na face desta terra, não. Começa a se separar das coisas do mundo, para que o mundo veja em você um homem ou uma mulher de Deus. Porque, irmão, se assentar num banco de uma igreja é muito fácil, qualquer um faz, mas viver, irmãos, verdadeiramente a vida de um cristão, irmãos, muitos já não querem mais. Hoje em dia, irmãos, muitos querem título. Ah, porque eu preciso ser missionário. Ah, porque eu preciso ser diácono. Ah, porque eu preciso ter a frente do trabalho. Ei, irmãos, nós não precisamos nada que não seja a graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Nós não necessitamos de nada que não seja a busca do Espírito Santo, para que nós venhamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas, para que o povo lá fora olhe para nós e diga assim: não, verdadeiramente foi para a igreja e está transformado. Porque quantos irmãos vão para a igreja, o povo lá fora, você vai evangelizar, fala assim: eu sei igual fulano de tal? Misericórdia. Porque isso acontece, irmãos. A moça que trabalha comigo, ela foi falar de Cristo para uma vizinha dela. A vizinha dela olhou bem para ela e falou: eu ser crente? Olha as filhas de fulana, o jeito que anda aqui. Depois tudo entra lá dentro da igreja e canta. Tudo andando seminua, do que adianta? Eu ando mais bem com Deus do que eles. Então, irmãos, nós temos que aprender que nós somos o sal da terra. E se o sal ele não servir, irmãos, para lhe dar sabor, irmãos, ele serve para ser pisado. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que nos separar. Não é porque eu estou lá na casa dos meus parentes que não servem a Cristo que eu vou dançar igual a eles, que eu vou beber igual a eles, que eu vou falar o palavreado deles, não. Não é porque são meus parentes e eu tenho que agradar. O meu negócio é com Cristo e eu tenho que agradar a Cristo. Glória a Deus, e Daniel, ele entendia isso no seu coração. Ele e aqueles jovens que estavam com ele. E quando, irmãos, aquele homem que ali servia a eles olhou para Daniel e seus amigos e para aqueles outros que comiam as coisas que o rei tinha mandado, ele viu que eles estavam mais sadios, eles estavam mais gordos, eles estavam mais dispostos, eles estavam mais bonitos fisicamente. E aí ele falou: não, realmente, fica vocês com os legumes de vocês, com a água de vocês, e deixa aquele povo para lá. Sabe por quê, irmãos? Até naquele dia o Senhor ele vai separar aquele que realmente serviu e aquele que brincou de servir a Deus. Naquele dia o Senhor ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Que não vos conheço. Daniel, ele conhecia a graça do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus seria com ele até mesmo na Babilônia. E nós temos que entender, irmãos, que o Senhor ele é conosco até mesmo lá fora. Ah, o Senhor ele é comigo. Eu estou aqui dentro da igreja, eu estou guardado. Mas a hora que eu sair lá fora, é só pela misericórdia. Lá fora eu sou diferente. Lá fora, quantos homens e mulheres que se dizem de Deus, irmãos, são assim. Dentro da igreja são pastores, são obreiros, mas quando sai lá fora, irmãos, não dão nenhum testemunho de Cristo.
não dão nenhum testemunho, fazem tudo que o mundo faz tudo o que quer fazer, não tem se separado, irmãos, não tem se santificado, não tem se consagrado, não tem visto, irmãos, que os sinais estão aí, não tem visto, tem brincado na presença do Senhor. Irmãos, eu com meu esposo, por nos enturmarmos, porque, irmão, nós temos que aprender que pode o irmão que anda conosco fazer o que ele quiser, a vida é dele. Ei, irmão, você está errado, você sabe que isso não é de Deus, não sabe? Foi alertado, não quis seguir, irmãos, é ele e Deus. Viva você a santificação com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu com meu esposo percebemos isso, irmãos, já era tarde demais. Nós estávamos dentro do Campo Santo, olhando para o caixão da nossa filha, da nossa primeira filha. E ali nós olhamos, irmãos, e ali eu falei: Senhor, cadê o Senhor que ressuscitou a Lázaro no terceiro dia? Minha filha faleceu ontem, Senhor. Se tu quiseres, tu podes levantar ela hoje e eu não ter que passar isso. Mas Deus, Ele bem sabia que se Ele atendesse o meu clamor, eu iria continuar relaxada na presença do Senhor, irmãos. O Senhor, Ele sempre nos dá um motivo para nós nos arrependermos. E quantas vezes o Senhor, Ele tem falado dentro desta igreja, irmãos: ei, conserta a tua vida. Ei, não é desse jeito. O dinheiro não vai te levar a lugar nenhum, que o carro não te leve, ou que o avião não te leve. O dinheiro não vai te levar para o céu. É tempo de se consertar, é tempo de vida no altar, é tempo de santificação, é tempo de limpar as vestes, é tempo de limpar o coração, que é o altar do Espírito Santo de Deus. E quantos aí fora também têm ouvido, irmãos, estas palavras? Quantos talvez, irmãos, aqui mesmo desta vizinhança, que estão lembrados em alguma igreja, têm ouvido esta palavra e talvez tenham dito assim: aquele pastor lá, ó, ele é meio, ó, porque ele só fala isso pro povo dele. Sabe por quê, irmãos? Quantas chaves você já recebeu nas suas mãos que não abriu porta nenhuma? Não era vinda de Deus. Nós temos que aprender, irmãos, que a chave da nossa vitória é isso aqui, ó, a palavra do Senhor. Esta chave, ela abre as melhores das portas, que é a porta da salvação, irmãos, a quais muitos têm perdido aí fora, a quais muitos têm corrido. Não, eu preciso disso. Eu tenho que ter um carro melhor do que a missionária Célia, porque ela é missionária, e eu tenho que ter um carro melhor do que ela. Quantos irmãos querendo ser melhor do que os outros dentro da casa do Senhor? Daniel, ele não quis se separar para dizer: olha, eu sou o tal, mas para que a graça de Deus transbordasse na vida dele, porque ele sabia que lá na Babilônia ele iria precisar da graça de Deus sobre a vida dele. E uma hora nós iremos precisar da graça de Deus nas nossas vidas lá fora, não aqui dentro, mas lá fora. Quando alguém te parar na rua e dizer assim: ei, ora por mim, vem aqui, faz uma oração por mim, nós iremos precisar da graça de Deus. Porque senão, irmãos, nós não podemos nem estender as nossas mãos. Senão, irmãos, nós recebemos setas daquela vida, porque não estamos preparados para estender as mãos. Quantos irmãos querem sair pregando lá fora, mas não conhecem nem a palavra de Deus? Aí ficam lá falando coisas que não estão nem na palavra, ao invés de ganhar vidas para o Senhor Jesus, acaba fazendo com que a palavra do Senhor se torne algo banal. A palavra do Senhor nos diz que entre aqueles homens que estavam lá, não houve mais entendidos, sábios, do que Daniel e seus amigos. E quantas vezes, irmãos, nós achamos que a sabedoria é nós termos anel no dedo? Não. Se eu tiver um anel, pô, aqui, ó, todo mundo vai prestar atenção no que eu estou falando. Realmente, muitos estão atrás disso. Mas, irmãos, não se esqueça, o anel, ele não te dá a sabedoria divina que vem dos céus. Ele te dá aquilo a qual o homem estudou aqui e o homem aplicou para que você aprendesse. Mas o Senhor, irmãos, quando nós clamamos a Ele, Ele nos revela as coisas as quais nós não conhecemos, as quais são ocultas, glória a Deus, aleluia, as quais estão guardadas para aqueles que buscam e se separam. Irmãos, vamos aprender, irmãos, independente de onde nós estivermos.
Nós somos servos de Deus. O nosso negócio é com Cristo. Ah, mas eu tenho que desprezar? Não, nós não temos que desprezar. Podemos andar juntos? Sim, podemos andar juntos. Mas se ele quer pegar o que não é dele, ele vai pegar sozinho. A tua obrigação é dizer, ó, não é teu. Você sabe que isso é roubo. Mas se tu quer pegar, é você e Deus. Eu não vou participar contigo disso. Você quer falar? Fale. Eu não vou ouvir. Vai ficar falando com a parede, mas eu não vou ouvir. Você quer criticar? Critique. Mas a minha atenção para você criticar a vida do servo e da serva do Senhor, você não vai ter. Você vai pagar o teu preço com Cristo. Porque hoje em dia, irmãos, o que mais acontece dentro da casa do Senhor são panelinhas. O povo inventa um negócio daqui, outro negócio de lá, para fazer um grupo de pessoas. E se não vigiar no meio daquele grupo de pessoas, o inimigo ele se infiltra e ali ele começa a lançar a sua sementinha. Daqui a pouco, ah não, o pastor é chato. Ih, o pastor é chato, olha, era para ser bênção isso aí, o pastor não quer deixar. Irmãos, nós temos que aprender que a Bíblia ordena que nós venhamos obedecer os nossos pastores. Ah, mas eu não concordo com isso. Você não concorda? Vai orar ao Senhor. Busca em Deus esclarecimento. Porque talvez o entendimento teu esteja tapado e você tenha entendido aquilo que agrada o teu coração. Irmãos, não é tempo mais de nós aceitarmos tudo que está lá fora. É tempo de nós aceitarmos tudo que vem de Deus, irmãos. Ah, mas eu já fiz lá atrás. Você fez lá atrás, faça agora aqui na frente. Faça agora aqui na frente. Ah, mas lá atrás eu orava, eu jejuava, já fui. Quantas vezes nós ouvimos isso? Já fui crente de verdade, hein? Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Nós não temos que ter sido crente de verdade. Nós temos que ser servos e servas do Senhor de verdades, convertidos, separados, que a cada dia se preocupa em deixar o Senhor transformar a vida dele e dela. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Esther, que quando ali é preparado toda uma situação para matar os judeus, ali Mardoqueu ele manda avisar Esther, intercede pelo teu povo, porque se de todo tu te calares, o Senhor livrará, mas tu também irás pagar. E a palavra do Senhor nos diz que ali Esther ela manda responder o quê? Para Mardoqueu: olha, ajunta todos os judeus, jejuai 3 dias, todos vocês, eu, as minhas servas e meus servos iremos fazer o mesmo, e aí eu irei me apresentar ao rei. E a palavra do Senhor nos diz que todo aquele povo se reúne e começam a jejuar em favor da vida da rainha Esther. Irmãos, o que nós aprendemos com Esther e com Daniel? E para nós nos apresentarmos ao Senhor é necessário uma preparação. Para nós nos apresentarmos ao Senhor, nós temos que nos preparar, não é de qualquer maneira. Se você quer ser ouvido por Deus, você tem que estar preparado para se apresentar a Ele. Esther, ela sabia, irmãos, que se o rei Assuero não estendesse para ela o seu cetro, ela iria morrer. Mas ao invés dela ir lá de qualquer jeito, não, ele escolheu a minha entre todas as outras moças puras que havia no reino, ele achou graça em mim. Então eu posso chegar até Assuero e falar que Assuero ele vai me ouvir. Não, ela foi se preparar, irmãos. Ela foi se preparar. Olha a sabedoria da mulher. Ela foi se preparar. E todos aqueles que podiam se preparar juntamente com ela para que ela alcançasse graça aos olhos do homem, irmãos. Veja só. Ela pediu que se preparasse. E a palavra do Senhor nos diz que depois daqueles 3 dias, Esther, ela se veste com as suas roupas reais e ela entra à sala do rei. E quando Esther ela se apresenta à porta, a palavra do Senhor nos diz que Assuero ele estende para ela o cetro. E ela ali ela toca naquele cetro. E ali
O rei diz para ela: diga a rainha Esther o que queres, até metade do reino te darei. Muitas vezes, irmãos, nós queremos alcançar coisas do Senhor de qualquer jeito. Não, desse jeito que mesmo tá bom. Tá ótimo. Eu não vou orar não, eu já vou para a igreja, eu oro lá. Irmãos, a oração é alimento para o nosso espírito. A consagração é alimento para o nosso espírito. O jejum é alimento para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo físico, ele precisa do arroz com feijão e os outros nutrientes, irmãos. O nosso espírito também precisa do alimento que vem de Deus. E quantos aí fora têm recebido alimento estragado e têm alimentado outras vidas com a podridão que ele tem em si próprio? Quantos, irmãos? Quantos sobem em cima de altares e pregam uma palavra totalmente distorcida, totalmente ao contrário, totalmente, irmãos, ali errada na presença do Senhor. E o povo que está lá fora, porque falta conhecimento a eles, muitas vezes até os que estão assentados dentro da igreja, porque não querem mais estudar, não querem mais se preparar, não querem mais estar na presença do Senhor como tem que ser o cristão, ele ouve aquilo, acredita e ainda sai falando lá fora. Ele ouve porque é pastor, porque é missionário, porque é pastora, porque é missionário, falando, e ele acha que está certo. Ele nem consulta mais a Bíblia e sai lá fora falando a mesma coisa. Irmãos, hoje nós vemos se cumprindo a palavra do Senhor, que o povo erra porque lhe falta conhecimento. Quantos têm errado lá fora? Mas eu posso fazer isso porque a Bíblia me dá o direito. Será que realmente a Bíblia tem te dado o direito de você fazer o que você tem feito ou o que você pretende fazer? Você já dobrou os seus joelhos e já pediu: Pai, abre os meus olhos espirituais, Senhor, não os carnais, porque com os carnais eu vou enxergar aquilo que a minha carne quer, mas com o espiritual eu vou enxergar o que o meu espírito quer. E já orou e já abriu a Bíblia e leu ela novamente, para ver se realmente é aquilo que o teu coração entendeu que é o certo. Porque, irmãos, a gente tem visto por aí tantas pessoas que falam: não, porque Deus me mostrou que era para eu fazer isso. Deus me mostrou. Aí, irmãos, chega lá e faz, e está totalmente contrário à palavra do Senhor. Aprenda uma coisa: Deus, ele nunca vai te mandar fazer algo que a palavra dele não esteja de acordo. Deus, ele nunca vai te enviar num lugar aonde ele sabe que a palavra dele não está de acordo. Deus, ele nunca vai mandar você fazer aquilo que a palavra dele condena. Porque Jesus, a palavra do Senhor nos diz o quê? Que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, irmãos. Satanás, sim, ele veio para roubar e destruir, para matar, roubar e destruir. Nunca que o Senhor, ele vai chegar na missionária séria e vai falar assim: larga do irmão João, larga dele, porque esse casamento aí não fui eu que preparei, não. Larga dele e eu vou te preparar outro melhor. E quantos irmãos têm passado essa revelação dentro da casa do Senhor e feito homens e mulheres errarem porque acreditam naquilo, porque já não querem mais estar com a pessoa a qual é casada e pega aquilo para si e diz: não, Deus falou, Deus confirmou, agora eu vou. A palavra do Senhor diz isso, irmãos, que Deus, ele vai te casar com um servo dele hoje e depois, daqui 3 anos, ele vai vir e vai falar para você: só larga, bobo, larga. A palavra do Senhor não nos diz isso, irmãos. Não nos diz isso. Se você está dentro da casa do Senhor, irmãos, você tem que estar vivendo a palavra do Senhor. Não estou criticando quem é divorciado, não estou. Mas se você é casado com um servo, uma serva do Senhor, esteja orando para que o Senhor ilumine a tua mente, ilumine a mente daquele que é casado com você. Porque Satanás, ele vai investir aonde? Na família que está lá fora? Não, na família que está dentro da casa do Senhor. Porque como você vai pregar a família se você não lutou pela sua
Irmã Célia, não, irmã Célia, ora pela vida do irmão João, eu sei que é difícil. Eu sei, irmãos, que muitas vezes o inimigo ele se levanta. Se eu pegar e falar, pastor Benedito, pega as suas coisas e sai de casa. Como, irmãos? Como? A palavra do Senhor diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E se eu não estiver de acordo com a palavra do Senhor, não tem como eu andar com Cristo. É, Jesus. Não tem como eu andar com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não tem como. A palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele ali foi entendido em todas as visões e sonhos. E os teus outros amigos, irmãos, na inteligência e em todas as letras de sabedoria. Cada um tem o seu chamado dentro da casa do Senhor. E nós temos que respeitar o chamado a qual o Senhor ele nos deu. Muitas vezes, irmãos, nós temos o chamado, por exemplo, para pregar a palavra, mas eu quero louvar porque a levita Letícia, ela louva. Se ela louva, eu tenho que louvar também. Eu quero pregar, porque se a missionária Célia, ela prega, eu tenho que pregar também. Eu tenho que pregar e louvar porque a diaconisa Jéssica, ela louva e ela prega. Esse é o chamado da diaconisa Jéssica, não o meu. Não o meu. Não, eu quero orar e eu quero ter a sabedoria igual o pastor Diego. Esse é o propósito que Deus teve na vida dele, não na minha. Eu tenho que estar debaixo do chamado a qual o Senhor ele tem para a minha vida. E ali Daniel, ele não quis ser maior do que os seus irmãos que estavam ali com ele. Ele quis aquilo que era para ele, ser separado, continuar a maneira que ele era, na terra dos pais dele, dentro da Babilônia, continuar orando a Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá na frente, que quando não viram falha em Daniel, porque queriam derrubar Daniel, não viram falha em Daniel, foram tentar contra Daniel aonde, irmãos? Nos deslizes que ele dava? Não. Na oração que ele fazia 3 vezes por dia. Mas aquele que tenta contra a vida daquele que serve ao Senhor, naquilo que ele tem feito para Deus, não prospera. Glória não a Deus, consegue. aleluia. Talvez se Daniel andasse todo errante, eles iam ter um monte de coisa para apontar. Ó, rei, você tem valorizado Daniel, ó, mas Daniel, quando você não está, ele se assenta na tua cadeira, ele pega o que é teu, ele faz isso, ele faz aquilo outro, mas não tinha. Irmãos, o servo do Senhor, ele tem que aprender uma coisa: ele não pode deixar brecha para que Satanás venha apontar ele. Nós não podemos deixar brecha para que Satanás venha e fale, ó, use-os lá de fora assim, mas diz que é crente, mas está com a vida pior do que a minha. Diz que é crente, mas é crente só lá perto do pastor. Diz que é crente,